Quando eu falo de intensidade, a empresa fala, não, entreguei a proposta, te dou um retorno daqui a 15 dias, 20 dias. O vendedor, vou chamar de tradicional, ele vai e fala, tá bom, te aguardo por 20 dias. No mercado de hoje, você não aguarda por 20 dias. Durante esses 20 dias, você tem que fazer alguma coisa de diferente. Durante o teu ciclo de vendas, você tem que continuar de forma intensa nesses 20 dias, trabalhando o relacionamento institucional, a venda da sua empresa, o posicionamento da sua empresa. Por mais que realmente ele precise dos 20 dias, nesses 20 dias você tem que continuar se comunicando com ele, demonstrando sua proposta de valor. Você é responsável por boa parte do seu desenvolvimento pessoal. A empresa tem seu programa de treinamento, mas você tem que ser o dono desse seu programa de desenvolvimento, né? A carreira está ali na sua mão. Assim como a empresa estabelece as metas, você tem que estabelecer as suas metas de crescimento, desenvolvimento, aquilo que eu preciso aprender, conhecer, dominar e quais são os momentos que minha carreira tem que sofrer mudanças. Quer dizer, eu estou me preparando para aquela próxima cadeira. Assim como as empresas montam planos para os próximos 3 anos, os próximos 5 anos. Como profissional, a gente precisa. O profissional, ele precisa movimentar a sua carreira também dessa forma. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é o caminho para o sucesso como diretor executivo na área de vendas. Eu tô com um convidado especial que só tem um pouquinho de experiência na área comercial. Nós já fomos parceiros de trabalho há alguns anos, já conheço ele há alguns anos e é um prazer receber você aqui, Vinícius. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Eric. É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho, falar um pouco sobre vendas. 5 anos? 5 anos que a gente se conhece. É bom contar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho sobre vendas, um tema tão interessante, vendas e marketing, sobre minha experiência, sobre o que vocês nos ajudaram, como o mercado hoje percebe a área de vendas, né? Como a área de vendas tem mudado ao longo do tempo, acho que é sempre bom esse papo. Obrigado pelo convite. Não, imagina. Tamo junto. E me conta um pouquinho. Você já sempre quis trabalhar com vendas, com metas agressivas? Sempre foi um sonho ou foi um caminho natural que foi te guiando para isso? Foi o caminho natural. Eu falo que primeiro a logística me escolheu. A logística. Eu não escolhi a logística. Eu cursei administração de empresas. Eu sou baiano, do interior da Bahia. Para quem escutar o podcast aqui. Eu morei em Camaçari, então a gente fala lá, qual é de mesma? Isso aí. Nenhuma. Você já tem bom do baianês. Então, eu fiz administração de empresas, aquela coisa de... Lá na Bahia. Lá na Bahia, o que é que você vai fazer? Não sei, gosto de administração. E chegou um momento da carreira, trabalhava com as coisas, junto com meu pai, algumas coisas. E chegou um momento que eu falei, não quero isso, eu quero realmente... fazer um voo solo. E aí, nesse voo solo, através de contatos, networking que tinha na época, surgiu uma vaga, uma operação de logística do Bom Preço, que era a cadeia de supermercados maior lá da Bahia. Conhecida. Aonde eu morava tinha um. Sim, sempre tem um próximo. E aí era a central de distribuição do Bom Preço. Por isso que eu falo que a logística me escolheu, não escolhi a logística, né? Dentro das várias áreas de administração que você pode atuar. E eu comecei com operações, eu não fui para a área comercial. Começou com operações, entendendo toda a mecânica. Toda a mecânica, comecei no chão do armazém, liderando equipe de separação, realmente operacional, 100% operacional. Início da minha carreira, eu não tinha computador nem sala. Eu tinha a bota de segurança e o rádio para falar com o restante dos líderes da equipe. E aí, a partir daí, eu fui numa jornada operacional. Por quantos anos, mais ou menos? Pelo menos mais 7 anos. Mais 7 anos. Nessa jornada operacional, eu passei por uma outra empresa de bens de consumo, também na área de logística, mas aí numa parte mais analítica, transportes. Depois eu fui para uma consultoria em logística, uma consultoria nacional. Trabalhei em alguns projetos na área de logística, fazendo desenho de solução, desenho de operação. Ô Vinícius, quais são assim, os valores que nortearam a sua construção de carreira? Desde o início, você era aquela pessoa que se dedicava mais do que a média das pessoas?
Você assumia responsabilidades? Sim, sempre. Desde quando começou? Desde quando comecei, né? Porque a área de logística, ainda mais de supermercado, assim, é complexo, né? Eu acho que a intensidade que você coloca naquilo que você faz e a curiosidade, a vontade de aprender são drivers super importantes para qualquer profissional, né? E qual dica que você daria para quem está nos escutando que quer, amanhã, no futuro, assumir uma cadeira de diretor de executivos de vendas? Assim como a empresa traça suas metas, eu acho que o profissional de vendas ele tem que começar a estruturar a carreira profissional dele com as metas. Então, ninguém chega numa cadeira, você não chega na cadeira do diretor executivo de vendas naturalmente. Né? Você tem que planejar ela, você tem que planejar a sua chegada lá. O que você precisa para chegar lá? Então, eu entrei como executivo de vendas, o cara que bate porta, faz aquela reunião. Mas você começou ali, só que naquela empresa tem um diretor executivo de vendas, tem um cargo lá de cima. Qual foi o caminho que se percorreu, né? Qual é a jornada que essa pessoa fez? Qual é a jornada que aquele teu ciclo, o ciclo que você conhece de vendas percorreu para chegar lá? Então, hoje o profissional de vendas, primeiro, ele tem que ser resiliente, né? Ele é resiliente desde o começo porque na nossa trajetória de vendas, você conhece sobre conversão. 90% do tempo é não. Você recebe mais não do que sim. Né? Quando você tem conversões de 30%, tem casos de conversões de 10%, que é o que a gente está falando aqui, ou até abaixo disso. Então são 9 nãos e um sim. Então a resiliência é continuar trabalhando em cima de um cenário que normalmente é mais desfavorável do ponto de vista de resposta. Manter a energia alta, né? O mindset tem que estar sempre... O mindset, a energia alta. E aí trabalhar com as ferramentas. E hoje a gente tem uma série de ferramentas para nos apoiar nisso, né? Eu acho que a grande evolução que a gente teve na área de vendas é que antes a gente falava da venda do bater na porta, né? A venda é bater na porta e fazer reunião. Hoje a gente tem uma série de ferramentas, inclusive o marketing digital, para nos apoiar na governança de vendas. Eu acho que aí a governança de vendas, ela faz... eu acho que isso um pouco traçou a minha carreira para chegar no diretor executivo de vendas, foi ter passado por operações, projetos, e chegar numa cadeira... Isso te dá mais confiança também para vender, quando você conhece aquilo que você está vendendo. Você chega na cadeira de vendas com uma bagagem... que dificilmente você encontra outras pessoas que tenham a mesma bagagem. Que tem a mesma bagagem. Você chega com a credibilidade de quem operou, de quem sabe do negócio. De quem sabe a linguagem também. Sabe a linguagem de quem está precisando, do que o cliente está precisando. Então... E como que foi essa virada, por exemplo, do operacional para a área de vendas? Em que momento isso aconteceu na sua carreira? Como eu te falei, teve um momento que aí eu entrei ali no projeto da Ford Camaçari, através do operador logístico na DHL. Na DHL. Na verdade era Excel Logistics. Eu tinha vários amigos quando eu morava ali, Camaçari, que trabalhavam lá. Era Excel Logistics, foi comprada pela DHL e eu comecei na área de projetos, desenhando soluções, rotas de veículos, demanda, enfim, área de desenho da solução logística mesmo. Quantas pessoas, equipamentos você precisa para operar, etc. E o caminho ele foi através eu era da área técnica, mas eu tinha que fazer a venda técnica do meu projeto você entrava para como o cliente. Pré-venda técnico ali, né? Então, eu ia com a pessoa comercial, só que a minha atuação era falar sobre o projeto, discutir o projeto, técnico, explicar o projeto e ajudar no convencimento técnico da solução. Então, naturalmente, eu fui aprendendo a fazer essa venda técnica. Ela me levou a um caminho de gerenciar contas, que seria o farmer, né, que a gente fala. Então, eu saí da área comercial para começar um trabalho de gerenciar contas, com as pessoas do time técnico respondendo para mim. Então, eu virei um account manager. E aí, desse account manager... eu comecei a ter a atuação de desenvolver um setor específico. Naquela época era o setor automotivo, em que eu atuei por bastante tempo.
E esse setor automotivo eu comecei a desenvolver o setor dentro de uma região que era o Brasil. Foi quando eu saí da Bahia, ali em 2007, vim para São 2007. Paulo. Uhum. Então já tenho aqui 17 anos em São Paulo. E ali em 2007 eu comecei a ter o escopo ampliado de não só olhar para os clientes que eu tinha em carteira, mas também apoiar o crescimento de novos clientes. E ali eu comecei a transição do farmer para a cadeira comercial, vendas, desenvolvimento de negócios. Hunter mesmo. Hunter, né? Ir atrás da oportunidade. Ir atrás da oportunidade. Gerar oportunidade. É o sonho de consumo. De todo empresário. A gente foi no evento, tava no evento, aí o cara perguntou assim, quem aqui precisa vender mais? Tinham, sei lá, 90 empresários. Todo mundo levantou a mão. O desafio de toda empresa é vender mais. É vender mais. Acho que esse é o ponto, né? Mas eu acho que o importante dessa trajetória de farmer para desenvolvimento de negócios, porque as duas coisas elas caminham bem juntas. Eu acho que o profissional, outro ponto importante para um diretor executivo de vendas, você precisa fazer os dois lados. Ele precisa fazer bem os dois lados, né? Eu já tive experiências em empresas que elas estavam estagnadas no faturamento há 2, 3, 4 anos, pelo simples motivo que se ganhava negócio, mas se perdia negócio. Quase na mesma proporção. Então, sei bem como é isso. É chave a gente ter uma estrutura de gerenciamento de contas que faça uma retenção muito alta do contrato e uma estrutura de desenvolvimento de negócios que traga os nossos negócios. Aí você começa realmente a ver o crescimento acontecer. O famoso churn que é medido em várias empresas, seja esse churn transacional, né, quando você fala na experiência, eu vou falar muito do B2B, dentro da minha experiência, e eu atuei na logística. Na logística você tem serviços mais transacionais e serviços de longo prazo, né? Quando você fala operações de armazenagem, distribuição de grande porte, são serviços de contratos de longo prazo. Quando você fala de logística internacional, frete aéreo, marítimo, você tem coisas transacionais, né? Que às vezes é um contrato de curto período, uma necessidade spot. Então, o churn ele é super importante para os dois. No spot, você está apto a capturar cada vez mais e aquele cara que usou você no spot voltar. Voltar se você fizer um bom trabalho. Se você fizer um bom trabalho. Eu uso essa tática. Às vezes a empresa não quer uma empresa de marketing naquele momento. Então eu falo, qual que é o serviço adicional que a gente pode criar uma boa experiência, né, para gerar essa proximidade com o cliente, para que no futuro esse cliente que a gente fez uma venda pontual, ele se torne um cliente recorrente, né? Exatamente. Eu acho que e aí o marketing digital ele ajuda bastante. Uma coisa que nos projetos que a gente trabalhou junto, e aí eu aprendi bastante nessa área. Minha área inicial não era marketing, era mais o comercial, que é como, e essas ferramentas hoje elas apoiam bastante o que a gente fala de nutrição. Como esse se cliente, relacionar com esse lead. Como você mantém uma intensidade de nutrição, né? Hoje você trabalha com a carteira de clientes muito grande, você não vai conseguir estar com os clientes presencialmente, fazendo a reunião com uma frequência constante, né? Como você mantém essa intensidade de contato, de proximidade, e aí uma boa estratégia de marketing digital, você consegue fazer esse trabalho de nutrição que o cliente te perceba. E considere você no momento de escolha, né? Exatamente. O marketing ele tem o poder de ir à frente do vendedor. Exato. Abrindo porta. Abrindo porta para o vendedor. A gente tem cases super interessantes. Um dos cases que vocês nos apoiaram na Superfrio, que foi uma jornada fantástica de crescimento, a consolidação da maior empresa de cadeia fria do Brasil. Na época que a gente lançava muitas unidades, a gente fazia um trabalho legal de comunicação do lançamento dessas unidades. Né? O plano de expansão. O plano de expansão, inclusive a inauguração ao vivo dessas unidades. E a gente tem casos reais de leads convertidos em que eu estava transmitindo a inauguração da unidade, e essa inauguração, a audiência
fomentou leads para novos negócios. Então isso é super importante. Ô Vinícius, eu imagino que para você ter chegado numa posição de diretor executivo de vendas e marketing, você teve que se especializar em vendas? Sim. Aí sim, eu acho que outra parte importante é treinar. Eu, sinceramente, início da minha carreira, você fala assim, Vinícius, você se enxerga como um vendedor, você se enxerga como um cara de vendas? Não, nunca imaginava. Sim. Na época que eu estava cursando faculdade, que ia trabalhar. Eu também nunca imaginei que ia trabalhar com vendas, até abrir o CNPJ. E aí, ao longo você vai aprendendo. Eu sempre falo que no desenvolvimento pessoal, né, você é responsável por boa parte do seu desenvolvimento pessoal. A empresa tem seu programa de treinamento, mas você tem que ser o dono desse seu programa de desenvolvimento, né? A carreira, ela está ali na sua mão. Então, assim como a empresa estabelece as metas, você tem que estabelecer as suas metas de crescimento, desenvolvimento, aquilo que eu preciso aprender, conhecer, dominar, e quais são os momentos que minha carreira tem que sofrer mudanças. Quer dizer, eu estou me preparando para aquela próxima cadeira. Assim como as empresas montam planos para os próximos 3 anos, os próximos 5 anos. Como profissional, a gente precisa. O profissional, ele precisa movimentar a sua carreira também dessa forma. Eu costumo dizer que tem que ser intencional, né? Você tem que ser intencional, criar metas, objetivos, colocar o plano. Fazer o que tem que fazer. Eu estou aqui como executivo de vendas, eu vou virar o supervisor, eu vou virar o coordenador, eu vou virar um gerente e um diretor, e você traça essa meta com prazos. Daqui a 5 anos eu quero essa cadeira, mais 5 anos eu quero essa cadeira. E o que eu preciso para lá? Assim como numa empresa, quando você desenvolve, quando a gente monta um plano, quando a gente chegou para montar a tese de construir a maior empresa da cadeia de frio, você tem lá todo o caminho que está desenhado para ser percorrido. Você tem correção de rota? Tem. Carreira pessoal também tem correção de rota. Tudo tem ajuste. Mas o seu plano pessoal para desenvolvimento é super importante. E aí você tem as ferramentas externas e internas, né? As externas, cursos de desenvolvimento através de pós-graduação, através de cursos rápidos, tudo que você encontra no mercado é disponível. Leitura, sim, tem super bastante. Importante, tem bastante leitura. Marketing, vendas, eu acho que talvez seja a área que é muito explorada nisso daí. E quando eu falo do treinamento interno, você dentro da empresa, dentro do ambiente que você está, você sempre escolheu os seus mentores, né? Legal. Quais são as cadeiras de cima? E aí não precisa ser só a cadeira do seu chefe, pode ser a cadeira do chefe do seu chefe, pode ser a cadeira principal da empresa, pode ser cadeiras laterais, para aproveitar essa oportunidade e fazer o seu desenvolvimento, né? Olhar o que tem de bom nessas pessoas. Você teve mentores? Sempre tive mentores. Nem todos eles sabiam que eles eram os meus mentores. Mas eram pessoas que você pedia exatamente. E eram pessoas que estavam em quais cargos, assim? Sempre cargos acima, 1, 2 níveis acima do cargo que você estava. Que eu estava. Né? Você tem essa mentoria que você pode pedir, que é, poxa, eu quero conversar um pouco, dicas, entender, me ajudar, me dar algumas dicas. E tem a mentoria, como eu te falei, tem mentores que é espontâneo, tem mentores que ele não precisa saber que ele é seu mentor. É o espelhamento. É você olhar, pô, como esse cara faz? É tipo o que está acontecendo aqui agora. Você vai comentando, só compartilhando sua experiência, eu vou aprendendo. Como essa pessoa se comporta? E aí isso pode ser tudo, né? Antigamente você olhava o jeito de vestir, o jeito de falar. E eu estava tomando um café com uma antiga chefe agora pela manhã e elogiando, e ela é a minha mentora em um tema que é chamado follow-up. Eu nunca trabalhei com uma pessoa que conseguia fazer um follow-up de agenda
tão intenso como o dela. Nada se perdia. Depois que você apresentou a proposta ali... Não. Follow-up de tudo. De tudo. Uhum. Ela era a Managing Director da empresa, uma grande profissional. Mencionar ela aqui, a Nádia Ribeiro, era MD da Seva. E a capacidade da Nádia de fazer o follow-up, movimentar a agenda organizacional e não deixar nenhum tema para trás era impressionante. Né? Eu falo que ela era minha mentora. Ela foi uma das mentoras invisíveis nesse fato. Eu olhava para ela e falava a capacidade dela, não que eu conseguisse, eu acho que nem todo mundo que a gente consegue chegar começa lá. A trabalhar junto, você começa a admirar espontaneamente, né? Sim. Você começa a ver a performance da pessoa. Eu sempre na minha carreira também, dos lugares que eu passei, tinha algumas pessoas que eu olhava e falava, esse cara, essa pessoa, essa mulher é diferenciado, né? Exatamente. Eu acho que essas pessoas são as pessoas que você elege, né, para ter o espelho e ir desenvolvendo sua carreira. Né? Eu acho que esses pontos são muito importantes. Eu falei de agenda de governança, né? Isso é super importante, né? Desenvolvimento da sua carreira, você tem que tratar da mesma forma que você trata o que a empresa coloca como agenda. A empresa colocou a agenda, você coloca a sua agenda pessoal e faz uma governança da sua agenda de crescimento. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Ô Vinícius, você teve a oportunidade de trabalhar em projetos grandes, né? Grandes clientes, grandes empresas, com metas milionárias, ou até, não sei se bilionárias também. E isso, como que foi, por exemplo, quando você foi para a área de vendas, como que foi esse processo de adaptação com a meta, com o resultado, né? Porque tem lá o seu perfil, você é contratado para executar aquela função, você tem um custo para a empresa e você trabalha com a meta. Como que foi esse processo de virada? Porque no operacional a gente tem metas de qualidade de atendimento, né, tempo de entrega, aquela coisa toda. E quando a gente vai para o comercial já começa a falar de meta de receita mesmo. Boa pergunta, né? Aqui novamente, aqui eu vou dividir um pouco do B2B, falando do transacional e do longo prazo. O longo prazo é um ciclo mais longo. Então você tem que ter uma estratégia montada e entender que às vezes o começo... O teu custo... Você não está enxergando. Você não está enxergando, o teu custo é maior, o teu investimento é maior. Vai depender do tamanho da conta, né? Depender do tamanho da conta, mas se você monta, e aí entra o conceito da venda consultiva, se você monta uma estratégia de venda consultiva, onde você tem... A venda consultiva, eu gosto de falar que é você... fazer o relacionamento não com a empresa ou o comprador, é você fazer o relacionamento institucional, né? Você fazer com a venda da sua empresa, valores sejam transmitidos para outra empresa e que eles tenham sintonia, eles se conversem, né? As instituições elas começam a se relacionar. A partir daí você trabalha em grandes projetos. Você não consegue converter grandes projetos, milionários, bilionários, se você não chega a esse ponto de relação institucional, onde as empresas estão enxergando valores, missão e projetos de futuro em conjunto. Acho que isso é super importante. E aí quando você fala do transacional, e aí você tem um pouco de paciência, né, só para fechar o ciclo da primeira, você tem que entender que esse ciclo pode demorar um pouco mais. Então tem um processo de investimento. O ciclo de venda é longo, né? É longo. Você tem que manter uma governança forte. E aí eu vou entrar depois uma intensidade forte. Depois na próxima pergunta eu vou falar justamente sobre isso, sobre a governança e a importância dos rituais para poder acompanhar se está indo para o caminho certo. Legal.
E aí, para fechar, você tem a parte transacional. A parte transacional é intensidade. Aí Intensidade. É muita intensidade, porque você tem que ter uma proposta de valor, só que você atua com muito mais competidores na cadeia. Você tem que conseguir... Quando você identifica a oportunidade, você está brigando com você e com o seu competidor. Com você e seu competidor. O transacional, ele tende a ser mais commodity e tem uma relevância de preço, posicionamento, etc. Então, a sua estratégia tem que estar bem montada para você ser competitivo com proposta de valor. Entra também a parte do marketing digital, entra a credibilidade de você já ter feito trabalhos com esse cliente, ou a sua credibilidade no mercado, né? No segmento, sua credibilidade ser muito boa. Com isso tudo te apoia a que no spot, por mais que os clientes às vezes busquem preço ou tentem um commodity, comprar como um commodity, quando você fala, por exemplo, no nosso caso, serviço, você tem um componente que é o nível de serviço, a qualidade, que é muito importante. Então, quando ele tem esse nível de confiança mais alto da sua capacidade de entrega, você consegue trabalhar com a equação preço, lucratividade melhor, não necessariamente ser o melhor preço, né? O menor preço, e ser o melhor preço, aquele que alia a entrega ao nível de serviço com a competitividade que o custo que o cliente também precisa. Então você tem duas agendas, eu acho que... E aí quando você mede o vendedor, ele tem que ser aquele vendedor, o vendedor do transacional, ele tem que ser mais intenso. Sim. Ele tem que ser medido por quantidade de visitas, por oportunidade gerada, etc. Enquanto que o vendedor do transacional é um pouco diferente. É a habilidade dele de conduzir um projeto grande e fazer esse relacionamento institucional, né? Falar com toda a hierarquia da empresa. Precisa ter uma visão também de negócio, né? Bem abrangente. Bem abrangente. Para poder fechar esses grandes oportunidades. Porque você tem um ciclo mais longo. A gente chama no marketing do account-based marketing, que é o marketing baseado em contas. Então você pega, por exemplo, traça ali as top 10 contas que você quer ter, e em cima disso você traça um plano de médio a longo prazo, porque essa conversão não é imediata, né? Pra você trazer uma conta grande, você não traz toda semana ou todo mês, né? É um ciclo longo. É um ciclo longo. E é um ciclo que você... E aí eu entro no ponto, já que você comentou, da questão da governança, né? Sim, dos rituais. Tem alguns exemplos na carreira em que, por exemplo, eu entrei em empresas em que atuei em empresas onde a taxa de conversão no momento que eu cheguei era de 8%. Nossa. 10%. Para contratos de longo prazo. Então, são taxas muito baixas para esse modelo. E eu lembro que na época eu tinha um chefe que falou assim, não, você tem que montar um pipeline para entregar a nossa meta com 10% de taxa de conversão. Eu falei, não, esse não é o nosso caminho. O nosso caminho é estruturar a empresa, estruturar a área, estruturar a governança para que a gente saia de 10% para a referência de mercado, que é 30% ou mais, 35% de conversão. Então... foi uma trajetória em que a gente saiu dos 10% para o 35% de conversão, chegando a bater 40% de conversão. E o que você atribui aí o sucesso, o êxito de sair de 8% para 35%? O sucesso está justamente na gestão de todo o ciclo de venda. E como que é essa gestão? Como que é os rituais, reuniões com os vendedores, reunião com o time comercial? É uma planilha que vocês olham lá e tal, e vai monitorando? Como que é isso? É o CRM? Qual é o CRM? Tudo. Ainda bem, eu já fui do tempo da planilha. E agora a gente tem uma série de ferramentas para apoiar isso. O CRM que a gente utiliza. O BI também, né? Então você tem as ferramentas, vamos falar de sistema, que nos apoiam bastante nessa questão de follow-up de uma oportunidade, dos leads, de tudo que está aqui no radar. Mas o importante é a agenda que a gente faz com o time, né? Então, normalmente, quando você fala da venda, a venda que você é contratual, a de longo prazo,
você tem que ter um processo de qualificação. Quer dizer, não é, isso é uma coisa que às vezes é difícil para o vendedor falar, mas é super importante para a área de venda. Às vezes tem oportunidade que você não deve entrar. Sim. Suas chances de sucesso são baixas. Quando você faz uma qualificação em que Dos critérios, os né? critérios que existe uma taxa de sucesso maior para você, seja na sua competitividade em preço, a solução, seu conhecimento do setor, seu nível de relacionamento com a empresa, você otimiza a utilização dos seus recursos. Em vez seu time está trabalhando em 100 propostas, vai trabalhar em 50 propostas, só que com uma qualidade, uma assertividade melhor, o que vai apoiar a taxa de conversão. Então, essa governança ela começa desde a qualificação, né? Você tem a governança antes, né, do pré-vendas, de fazer toda a parte de prospecção. Quando a oportunidade chega, o cliente chega, você entender, fazer essa qualificação com o competitivo, o quanto você visualiza a taxa de sucesso da sua solução para esse cliente. A partir do momento que você falou, go, vamos trabalhar nessa proposta, aí você tem que gerenciar bem o ciclo da proposta, o ciclo todo de relacionamento. Sim. Não só de construção da solução, mas principalmente de relacionamento com o cliente durante esse processo. Né? E a gente que lida com a área de compras, a gente tem que aprender a quebrar barreiras. Ia pensar nisso também. A pensar nisso, a quebrar barreiras. Né? Quando eu falo de intensidade, e a gente olha às vezes muito a empresa fala, não, entreguei a proposta, te dou um retorno daqui a 15 dias, 20 dias. O vendedor, vamos falar assim, vou chamar de tradicional, ele vai e fala, tá bom, te aguardo por 20 dias. Hoje, no mercado de hoje, você não aguarda por 20 dias. Durante esses 20 dias, você tem que fazer alguma coisa de diferente. Durante o teu ciclo de vendas, você tem que continuar de forma intensa nesses 20 dias, trabalhando o relacionamento institucional, a venda da sua empresa, o posicionamento da sua empresa. Por mais que realmente ele precise dos 20 dias, nesses 20 dias você tem que continuar se comunicando com ele, demonstrando sua proposta de valor. E isso é super importante. Desafiar sempre o processo. Né? E lá você sempre costuma trabalhar com metas trimestrais, semestrais, anuais? Metas anuais. É importante a gente e como que é esse processo? Quando define uma meta anual, aí depois você tem ali, né, a visão do mês a mês, né, do trimestre, por exemplo, e você vai acompanhando essa... Na maioria das empresas que eu atuei, quando você fala da logística, a parte de serviços, você pode medir de diversas formas. Né? Então, você tem uma forma de medir que seria a meta anual de vendas, vamos chamar de assinatura, signing contrato, o tamanho dos contratos. Mas em vendas em clientes ou não clientes? Porque o upsell, também inclui upsell? Inclui upsell. São contratos fechados, seja ele vindo do orgânico 100% novo ou do próprio novos clientes adicionais ou negócios adicionais com clientes existentes. E aí depois tem um ponto importante sobre isso, que é equilibrar bem o quanto você traz de novos clientes a cada ano. Na área de serviços isso é super importante, porque esse cliente novo que entrou, ele oxigena o teu pipeline pelos próximos anos, porque muitas vezes ele te contratou para uma parte dos serviços que você oferece. E ele também vai crescer, você pode crescer junto com ele, e você pode atingir outras regiões, negócios, ampliar seu portfólio, né, com esse cliente. Então, é super importante essa parte de equilibrar a meta. Você tem que colocar upsell, cross-sell, tudo nessa meta. Medir o que é o sign, quer dizer, o quanto a área de vendas fechou de contrato pro forma que vai virar faturamento 12 meses. Independente do momento que você Perspectivas reais. Perspectivas reais. O quanto você adicionou? Minha área de vendas no ano de 2024 fechou 50 milhões de reais em proposta.
Em algum momento, 50 milhões de reais vão entrar nesse negócio, naquele proforma daquele ano. Só que você tem a meta do ano. A área comercial, que normalmente eu chamo de hitting P&L, o que eu tenho no orçamento, que eu tenho que entregar de faturamento novo, caindo dentro do ano. Então, a governança, ela vai desde eu tenho que cumprir minha meta de signing e tenho que acompanhar, e essa meta de signing eu vou olhar ela dentro do ambiente mês a mês. Mês a mês. E a meta de hitting P&L, eu vou acompanhar ela com mais força ainda, porque a falta dessa entrega significa que eu não entreguei ou não apoiei a empresa a entrega do resultado financeiro do mês. Então, é essa conversão. Então, eu sempre vou fechar contratos e fazer a conta. O que é o HIT P&L? O HIT P&L é aquilo que é a receita do contrato que cai no seu orçamento naquele momento, naquele mês. Entendi. Então, vamos te dar um exemplo, né? No terceiro trimestre, agora no último trimestre, fechamos, um exemplo, 10 milhões de propostas. Só que se 10 milhões de propostas, uma eu vou implementar em janeiro, outra em fevereiro, outra em março, em abril, o mês maio. de competência vai ser diferente. Vai ser diferente. No mês de competência vai ser agora, mas exatamente. a Seria a competência. Receita, né? O HIT P&L a entrada de receita vai ser a entrada de receita. Então, quando a gente coloca o orçamento, eu tenho o meu negócio dos contratos existentes, eles vão faturar 10, só que todo mês tem que entrar 1 milhão a mais de cliente novo. Como eu monitoro que esse 1 milhão está entrando? Legal. Olhando para o que eu estou fechando a longo prazo e vendo quando isso vai cair de faturamento, quando isso vai entrar em operação efetivamente, e isso vai gerar receita real para a empresa. Esse é o HIT P&L, é a competência de quando o faturamento acontece. De fato vai acontecer. Então, a meta do vendedor era cumprir aquela meta de venda dele anual, quer dizer, a quantidade de contratos que dá o retorno sobre a área de vendas. Então, você pode medir isso sempre ao longo do tempo, no período de 12 meses, fazer cortes aí, entender se você está cumprindo a meta. Mas essa é super importante, que é o quanto de receita você está capturando no mês. Legal. Então, você sempre tem que estar sincronizando a visão de longo prazo, pro forma, vamos falar assim, com aquilo que cai no mês, porque aquilo que cai no mês é aquilo que dá dentro da competência vai apoiar o resultado da empresa. E aí essa divisão interna de quem faz a venda dentro do próprio cliente são os farmers. E quem vai atrás de novos são os hunters. Você sempre trabalha com 2 times? Como que é isso? Não. Duas separações? Não. Hoje... Porque quem vende faz a gestão da carteira... Porque eu já tive experiência aqui de, por exemplo, de cobrar o vendedor, de fazer vendas em novos clientes, só que o tempo que ele ficava atendendo os clientes atuais consumia, sei lá, 80% do tempo dele no mês. Gerando proposta e tal. Eu falei, bom, isso não funciona. Para mim, eu tenho que separar. Hoje eu até tenho essa separação, né? Tudo que já é receita do cliente, uma pessoa que cuida, e quem é responsável por novos é responsável por novos. Sim. Para mim não tem uma matemática ou isso é uma verdade absoluta, né? Mas com essa experiência pode falar. Eu acredito no que... Eu concordo com o que você fala quando a gente fala do transacional. O transacional, você tem que ter o farmer trazendo um novo negócio. Sim. Você tem uma equipe de gestão da conta que entrou, porque é precioso o tempo. Esse cara tem que estar ali gerando negócio. Quando você fala do contrato de longo prazo, a figura do gerente comercial que fechou o negócio, ela é super importante continuar na gestão do negócio. Porque é uma grande conta. É uma grande conta. Legal. Então, você cria especialistas, no caso, eu sempre trabalhei nas últimas empresas, especialistas setoriais. Então, você tem um cara que vende automotivo, bens de consumo, tecnologia, agro. Esse especialista de carteira, ele é farmer e hunter.
Legal. Tá? Ele traz, ele pode ter, a gente aí pode ter dentro... O deal é tão grande que ele faz sentido ele atender a conta. Atender a conta. E você pode equilibrar essa estrutura de acordo com a necessidade. Eu acho que você tem que jogar muito com as peças entre... Pode ter uma região X onde o perfil da pessoa, do vendedor, seja mais hunter. Tem uma região ou setor Y que o perfil é mais farmer. Então, eu tenho contas em que você tem que realmente colocar um cara cuidando. As contas são tão grandes e elas geram novos negócios anualmente de cross-selling significativos que praticamente você tem gerentes dedicados. Eles são os account managers mesmo. Eles não são gerentes de vendas. São gerentes de conta. Legal. Agora, são 3, né? Você pode ter esse gerente de conta, você pode ter, e dá para usar o híbrido, que é o Farmer e Hunter, que ele cuida dos clientes e também desenvolve novos negócios. Tem que só fazer essa separação, né? E esse puramente carteira, Hunter. Né? E isso tudo está na sua estratégia de gestão dos clientes. Tá? De acordo com a gestão, você tem que formar a sua estrutura para atender isso. Você recebe a meta, na meta você vai olhar o que você tem dentro de casa, né? Quais são os recursos que você tem para poder trabalhar. Se tiver que contratar, vai ter que contratar gente nova. Exatamente. Você olhar para a sua empresa. Sua empresa fatura quanto? Fatura 50 milhões? Tá, desses 50 milhões, qual o perfil desses 50 milhões? O perfil desses 50 milhões, 10 milhões tem que vir de novos negócios, está no orçamento, 40 milhões são dos clientes atuais. Clientes atuais, quanto está essa pulverização? Não, eu tenho... Meu maior cliente tem 8% do faturamento. Poxa, dá para você estruturar ali um Farmer e Hunter para trabalhar essas contas. Para trabalhar essas contas, porque você não tem clientes com peso tão grande dentro do teu negócio. Poxa, não, mas dos meus 40 milhões eu tenho um cliente que é 20% do meu faturamento, 25% do meu faturamento. Cara, esse cliente precisa de uma atenção diferenciada. Especial. Provavelmente você vai ter uma estrutura de account management, de gerenciamento de conta dedicada para esse cliente. Então, não é uma... Né? Depende. Não é uma receita para mim ficou única. Claro também o seu ponto de vista com relação a depender da conta, de quanto ela representa de faturamento. Às vezes vale a pena ter uma pessoa ali atendendo, independente se o perfil dela é Hunter ou Farmer, mas que ela faça os dois. Que ela faça os dois. Legal. E como é que qual foi o momento mais difícil que você passou na sua carreira? Assim? Eu acho que o momento mais difícil para cada vendedor é quando você... e aí vem um pouco da resiliência. Quando as coisas não saem como planejado. Quando o planejamento não funciona. Você faz um planejamento. Teve um projeto super interessante que eu participei, que era desenvolver um setor novo, que tinha pouca penetração no Brasil para a empresa. E esse setor novo foi traçada uma estratégia fora do Brasil de que quem seriam os principais alvos no Brasil, né? Entendi. E aí você vem com a estratégia de fora para dentro, que não conversa com o mercado interno entende. Então, teve um desgaste muito grande no primeiro ano, os primeiros 18 meses do projeto, entre o alinhamento do qual seria a estratégia correta para o Brasil, aliada com os interesses da estratégia global. Isso gera muita agenda interna, né? Eu acho que as empresas hoje elas têm que ser empreendedoras, rápidas, matar os assuntos no ninho. E um dos grandes pontos que às vezes as empresas ficam burocráticas, né? Eu brinco, tem empresas que às vezes a venda interna do projeto ela é mais demorada do que a venda interna. A externa. Quando isso acontece, você precisa rever seu processo. Porque fica tão engessado, né? Tão engessado, tão difícil. Então, esse foi um momento difícil da minha carreira. Foi um momento
que depois a gente conseguiu virar a página, voltar para a estratégia, virar o rumo da estratégia para o que era Brasil e ter sucesso. E como que você lida assim com a pressão? Que a área comercial é 100%, mesmo quando não tem ninguém falando da meta, a meta ela já está definida, já tem que trabalhar em cima da meta. Pressão eu falo que eu sempre, quando o pessoal pergunta se está tudo bem, tem uma brincadeira que eu faço que fala que está tudo bem dentro da CNTP, né? Que na química, condições normais de temperatura e pressão. A área de vendas ela tem uma condição normal, uma CNTP diferente. Ela é sempre pressionada. Então, você responder tudo bem, pode responder tudo bem, mas você sabe que tem que estar num ambiente tensionado. Né? Eu acho que para a equipe de vendas é super importante, para o líder, para quem, tanto para o líder, para o liderado, ele entender esse ambiente de pressão. Nenhum ambiente de vendas... Não é nada pessoal, né? É um ambiente de pressão que está relacionado à área de vendas. Exatamente. O profissional o executivo de hoje, isso vem de uma característica muito importante para todos os executivos, que é a resiliência. Eles têm que aprender a trabalhar dentro do ambiente tensionado. É importante você ter um ambiente tensionado, uma pressão muito boa, comemorar, lógico. Eu sempre brinco que, pessoal, ganhamos um projeto, vamos lá, comemora, 24 horas comemorando. E bora pro próximo. E bora pro próximo. Então não tem mais. Vendedor não tem passado. Vendedor não tem essa história. Não tem passado. Cara, vendi esse projeto. Um ano atrás, outra semana, 6 meses. Não. Vamos lá, né? Um pouco da minha história aí também de vida, eu no começo, dos 12 aos 18 anos, aí eu fiz muito arte marcial. E ela te ensina uma coisa boa, né? De disciplina. Acho que eu vi tem um filho seu que tá fazendo? Tá, meus filhos fazem também. E Muay Thai, Jiu-Jitsu, né? Eu fiz judô há muito tempo. E uma coisa interessante da disciplina da arte marcial, da luta. Primeiro, você fala disciplina. Você aprende muito sobre disciplina quando você está numa escola legal, um mestre legal. E aí tem tudo a ver com um ambiente de negócios. Segundo, você trabalha bastante esse ponto de resiliência. Vitória, comemora. Cara, treina mais. Você vai querer ganhar de novo. Derrota, não pode baixar a cabeça. Treina mais para poder ganhar. Com certeza. Então eu sempre olho dessa perspectiva também. O que eu posso, quando às vezes eu perco uma oportunidade e tal, eu procuro entender o que me fez perder aquilo para melhorar para o próximo. E você não pode, assim como enxergo aquilo como algo negativo. Beleza, não era para ser, não foi. O que eu posso fazer para trazer de novo depois? E assim como a vitória, eu acabei de falar, assim como a vitória você não comemora por muito tempo, a derrota, você não sofre, muito menos, você sofre muito tempo. Você tem que ser rápido nos dois. Na vitória, entendendo o caminho do sucesso para repetir, e na derrota, entendendo o que pode fazer melhor para treinar, desenvolver e não cometer, eventualmente, os mesmos erros que você cometeu para não ter tido sucesso. Legal. E como que você, assim, quando você vai fazer esse processo você já passou por processo de estruturar a área, de contratar vendedores, quais são os skills que você olha num vendedor que você fala, cara, esse cara é bom, mereço trazer ele pro time? Excelente ponto. Eu já passei por empresa que eu tive que construir o time do zero, então contratar pessoas novas. E aí você vai muito buscando o perfil. Aí quando você olha, poxa, histórico, e aí eu divido novamente do hunting e do farmer, onde você olha todos os aspectos. Eu acho que resiliência está ali para ambos como algo super importante. O segundo ponto, o nível de energia. Nível de energia que essa pessoa demonstra. Porque a área de vendas é uma área intensa. Você não pode ter aquele vendedor que se abate
facilmente, que ele tem os altos e baixos. Cara, você tem que ter intenso, você tem que estar ali Faca no dente. transmitindo a energia boa e positiva para o cliente, né? Eu tenho um aspecto também, falar muito pessoal de falar, você tem que contratar boa gente boa, né? Eu acho que o aspecto humano, na hora que você entrevista e você vai buscar a pessoa que vai fazer parte do teu time, isso é super importante. Como ele trabalha não somente só como vendedor, mas como parte de uma equipe, parte de uma empresa. De uma cultura. A gente, hoje, a área de vendas, ainda existem os grandes hunters aí conhecidos, mas cada vez mais o bom executivo de vendas, ele é bom no que ele faz e ele é bom para a empresa. E para isso ele tem que saber navegar com colegas, outras áreas, etc. Aquele vendedor que bate a meta a qualquer custo, quando eu falo a qualquer custo... arrancando cabeça de gente. Arrancando cabeça de gente, brigando com a empresa inteira, etc. Ele tem cada vez menos espaço. Ele fica... O ciclo dele é curto. O ciclo dele é curto. Então, eu Você olha vou isso te também. falar esses três aspectos para mim super importantes. Você tem toda a parte técnica, histórico, técnico que você avalia. Projetos que a pessoa participou. Mas quando eu olho para uma boa pessoa de vendas, eu sempre olho para o nível de resiliência, a energia e esse aspecto humano, né, de como ela se comporta, de como eu vejo como ela vai se encaixar dentro da equipe de alta performance. Legal. Bom, Vinícius, estamos chegando ao final do Amplifica Cast. A conversa passa rápido aqui, a gente vai passando o tempo. Eu gostaria só que você deixasse, antes de encerrar, dicas práticas para quem quer atuar em vendas complexas, de ciclo de venda longo. Pegando o exemplo lá das big accounts. Bom, vamos lá. Eu acho que o principal, vendas complexas. Você tem que conhecer bem o seu cliente. A gente estava conversando aqui um pouco antes da regra do 95-5. Né? E a regra do 95-5 ela funciona 5% você falando, 95% do tempo você ouvindo. Ouvindo, pesquisando, entendendo. Então a venda complexa é a venda que você estuda, né? Tem outra frase de impacto que é atribuída a Abraham Lincoln, que se te derem um machado e 8 horas para você cortar uma árvore, passa 6 horas afiando o machado. Eu acho que essa é a dica principal da venda complexa. Todo o planejamento, toda a pesquisa, estudo, todo o investimento de tempo que você faz para converter essa venda complexa, né? Se você não chega preparado para um cliente, que você tem que fazer uma venda complexa, estruturado com teu plano interno, necessidades do cliente, a tua solução e a evidência de que a tua solução ela vai endereçar o problema do cliente, você não vai ter sucesso. E nesse caminho, volto a repetir, relacionamento sempre institucional. Não ter mais, eu conheço aquela pessoa daquela empresa. Não, porque a pessoa sai, né? A pessoa sai. Eu conheço aquela empresa. Aquela empresa conhece a minha empresa. Então, eu acho que essas são as dicas e ainda mais práticas, em grandes contas, né? Você precisa conhecer toda a organização, as pessoas chaves ali, porque às vezes a oportunidade vai entrar por uma área, né, diferente, né? E você evita o que a gente chama do cara que está ali tentando bloquear alguém, né? Todas as decisões hoje de projetos complexos, elas são tomadas por comitês, não por uma pessoa somente. Então, por isso que o relacionamento institucional é super importante. Você tem que ter acesso e chegar a todo esse comitê, chegar a todas as pessoas ao nível mais alto que você consegue dentro da empresa, para criar essa conexão
entre as empresas, né? Legal. Estamos chegando ao final do Amplifica Cast. Vou te convidar, se você chegou até aqui no nosso episódio, se inscreve no nosso canal no YouTube, aperta o sininho, as notificações e lá no Spotify nos avalie com as 5 estrelas e compartilhe também com a sua rede de contatos e ajude o Amplifica Cast a crescer. Vinícius, muito obrigado aí pela sua participação no Amplifica Cast. Se as pessoas quiserem te encontrar, qual que é a rede social que você usa, profissional? Profissional é LinkedIn. Vocês vão encontrar lá com o Vinícius Falcão. Será um prazer receber e inclusive, se precisar conectar. de um mentor, né? Estamos aí, a nossa vida é sempre mentorar e ajudar. Acho que é uma das características minhas, desenvolver pessoas, gosto bastante disso. Agradeço o convite, Eric. É um prazer bater esse papo por aqui. Como você falou, o tempo passa, a gente nem vê, tão agradável que foi a conversa. E também agradecer o trabalho, assim como você falou, para apertar o sininho, conhecer o trabalho de vocês, conheçam o trabalho da Amplifica. Eu conheci nossa história, o Eric chegou através de um marketing digital, a gente se conectou e já tem uma parceria de 5 anos. 5 anos. Trabalhando junto e desenvolvendo, de novo, metodologias de trazer novos clientes. Trazer novos clientes. Aumentar a receita e fazer esse trabalho da comunicação institucional, né? Fazendo meu papel como diretor executivo de vendas aqui, a gente sempre vende, mas a gente também apoia quem são nossos parceiros. A gente não vende sozinho e a parceria que você desenvolve na sua máquina de vendas, na sua estrutura de vendas é super importante. Legal. Muito obrigado. Até o próximo. Se você gostou desse episódio, eu vou deixar o link nos comentários aqui do Amplifica Cast. Siga a nossa página amplificadigital.com.br/amplificacast e até o próximo episódio.